Mais uma vez, irmãos, estamos aqui para falar na continuação do trabalho de ontem, a respeito da igreja, do povo hebreu saído do Egito, a respeito da igreja. Nós falamos de Pedro, de Jesus, Pedro e os anciãos. Hoje, irmão, nós vamos falar de um assunto muito importante, que não falei ontem e hoje nós vamos falar. A respeito de quando o povo de Israel saiu do Egito, quando Moisés e Josué morreu e ficou os anciãos, e depois dos anciãos não ficou mais ninguém. Aqui nós vemos Jesus morreu, ressuscitou, deixou para Pedro a incumbência da igreja. Pedro morreu, ficou João. João foi o último apóstolo a morrer. Nós lembramos que aqui no livro de João, no capítulo 21, no verso 21, vendo Pedro a este, disse-lhe Jesus, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então nós vemos aqui, irmãos, nos últimos momentos de Jesus, com seus discípulos, os três iam caminhando, e Jesus conversando com Pedro, e Pedro olhando, vendo que João também estava seguindo, porque João era o discípulo mais novo que Jesus tinha. E Pedro até se preocupou, e disse, Senhor, e deste que será? E Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. É uma palavra muito interessante, irmãos, esta. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Nós vemos que o apóstolo João, o último apóstolo a morrer foi ele. O último apóstolo que ficou até o ano 100 foi ele. João morreu no ano 100 da nossa era. O que acontece é que nas perseguições, essa foi na perseguição de Domiciano, a morte de Pedro e de Paulo também foram antes desse tempo. Mas Domiciano foi o segundo perseguidor da igreja de Deus. Ele foi tão cruel, mais cruel do que Nero. Assim diziam os cristãos que o espírito de Nero tinha se incorporado em Domiciano, pela crueldade que ele fez também. Que Nero foi o imperador mais cruel a perseguir os crentes. Foi tanto que, na frente do palácio, ele pendurava os crentes em madeiros, no jardim do seu palácio, e à noite ateava fogo nos corpos dos nossos irmãos. Eu ficava pensando, como pode assim ser isto? Como pode queimar assim, pegar fogo uma carne? E eu descobri, pesquisando, e descobri que eles passavam resina no corpo dos nossos irmãos e amarravam eles no poste e deixavam no sol. A resina secava e à noite Nero mandava atear fogo nos corpos para alumiar o jardim da casa dele. Mas João foi programado para ele uma morte muito mais cruel, talvez. Ele foi levado para a ilha de Pátimo como prisioneiro, e ali na ilha de Pátimo eles trabalhavam numa mina de enxofre. E ali na ilha de Pátimo,
A gente não sabe se foi antes ou depois que eles fizeram isso. Puseram um tacho, encheram de óleo, puseram o tacho no fogo, e quando o óleo ele estava bem quente mesmo, fervendo, uma temperatura muito alta, eles colocaram João dentro daquele tacho de óleo quente, de óleo fervendo. Mas João não morreu. Porque Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, João não morreu ali. Porque Jesus tinha dado a sua palavra, e a sua palavra não podia falhar. E como João não morreu ali, foi dado a ele o perdão. Uns dizem que a pele de João ficou enrugada. Eu não sei de onde tiraram isso. Porque assim como Naamã, quando ele mergulhou no Rio de Jordão pela 7ª vez, a sua pele saiu como a pele de uma criança. João, eu creio que Jesus também não ia deixar que isso acontecesse com João. Então João morreu de morte natural. Ele não morreu em sentença pela perseguição. Ele morreu de morte natural. Então, depois que João morreu, irmãos, depois da morte de João, ficaram outros discípulos que não era do tempo de Jesus, que não foi do tempo de Jesus. Ou se foi também, nós não sabemos, mas não apóstolos. Não era apóstolo, era apenas discípulos. E esses discípulos, irmãos, continuaram com a obra. Veja só, lá no Velho Testamento, quando saíram do Egito, Moisés, Josué e os anciãos. Aqui agora ficou Jesus, Pedro e os anciãos também. Os depois de Pedro, de João, de Paulo, de todos os seus apóstolos. E o tempo continuou. Mas uma coisa interessante, irmãos, que a gente pode perguntar, mas por que eles matavam tanto crente e os crentes continuavam existindo? É porque ficava assim, irmãos. Entrava o imperador, perseguia os crentes. Depois entrava outro não perseguia os nossos irmãos. E assim eles iam crescendo, crescendo. E houve um imperador chamado Antonino Pio. Diz que ele foi um bom imperador, governou durante 37 anos. E no tempo de Antonino Pio, não houve perseguição. 37 anos. A palavra de Deus foi pregada largamente em todo o mundo, em todo o Império Romano. E cresceu. E assim foram por diante, irmão, até o ano, como eu tinha já falado no outro vídeo, 303, quando Diocleciano ele fez aquele decreto a respeito dos crentes. Que todo crente que não adorasse o imperador e nem lhe prestasse culto seria morto. Que quando Galério ele fez um projeto, um decreto que todo crente que não adorasse o imperador e nem lhe rendesse culto seria morto imediatamente. E houve aquela grande perseguição. Porque nesse tempo, irmãos, Roma estava quase se desfazendo, que houve 8 imperadores governando ao mesmo tempo. Lá no livro de Apocalipse fala de 8. 8. E ali foi 8 imperadores governando ao mesmo tempo. E o último a ganhar aquela batalha foi Constantino Cloro, filho de Constâncio Cloro. Ele, na última batalha, ele disse que ele viu no céu um sinal, uma cruz no céu, e disse que ele ouviu uma voz dizendo, com esse sinal tu vencerás. E ele mandou fazer cruz e pôs no peitoril dos cavalos, no peito dos soldados e no escudo também tinha uma cruz. E quando o exército, era o exército romano lutando contra o exército romano, eram 2 exércitos em um só. E quando eles viram tudo aquela paranefalha toda, eles temeram e Constantino, ele ganhou a guerra contra aqueles que lutavam contra ele.
No ano 311, Constâncio, o imperador, fez um decreto. O imperador Galério fez um decreto que todos os crentes, todas as pessoas que tivessem os seus deuses, tivessem a sua religião, estava livre para adorar os seus deuses. Mas ele pediu uma coisa, para que orassem pelos imperadores romanos. Galério, esse imperador, ele morreu terrivelmente com uma enfermidade terrivelmente. Como Nero morreu assim, ele morreu também. Ele sofreu muito por causa disso. Foi uma das mortes mais piores que ele teve, quase como a morte de Herodes o Grande, né? Que foi comido de bichos. Que muitos dizem que os bichos começaram a comer ele assim, rapidamente, mas não foi. Ele adoeceu e foi comido por bichos. Mas não que fosse comido imediatamente, não. Ele sofreu, ele pagou o preço. Galério também pagou esse preço do que ele fez com os nossos irmãos. E foi quando entrou Constantino, esse imperador, filho de Constâncio Cloro. E ele, irmãos, ele achou por bem dizer que ele era o substituto de Cristo, o vigário de Cristo. Substituto de Cristo não, substituto de Pedro. Porque dizem que Pedro foi o primeiro Papa a chegar em Roma. Que é onde é hoje o templo da Igreja Católica, ali, irmãos, era o templo de um deus romano chamado Vulcano. Por isso que se dá o nome Vaticano. É dado porque ali existia o templo de Vulcano, o deus romano que os romanos adoravam. E ali foi feito, foi levantado este Estado romano, este Estado religioso dentro do Estado, um Estado dentro do Estado. Que o Papa, ele representa os imperadores romanos. Que se representa a segunda besta. Um progresso de tal maneira que perseguiu terrivelmente os crentes. Porque eles não consentiam que houvesse outra religião a não ser a religião romana. A religião romana. Que essa religião veio do Império Troia, dos troianos. O Império Romano nasceu do antigo Império Troiano, que foi destruído por uma legião de gregos com outros países. Então, irmão, mais para frente nós vamos continuar com este trabalho. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando Constantino entrou no Império, o Evangelho deixou de ser anunciado. E por mais de 1000 anos o Evangelho deixou de ser anunciado sobre a face da terra. Porque muitos dizem, não entende isso, não examinou, não investigou, não estudou história e passa isso para os irmãos. Mas a igreja, o Evangelho, ficou mais de 1000 anos sem ser anunciado sobre a face da terra. Porque a religião católica proibia de que alguém lesse a Bíblia. Mesmo os sacerdotes, chamados padres, que eu não chamo de padre, que padre em espanhol quer dizer pai, eu não vou chamar esse homem de pai. Eu chamo de sacerdote. Eles eram proibidos de ler. Porque quando eles iam ler, o superior dizia, você vai ler, mas você não vai entender, então não precisa ler. Porque ali, irmão, não estava inspiração, o Espírito Santo não estava na terra, então não havia inspiração. O Espírito Santo voltou a inspirar no tempo de João Wycliffe, quando ele se levantou dentro da Igreja Católica, porque ele era professor de teologia na Universidade do Ender, na Inglaterra,
Ele começou a examinar a palavra de Deus, e como o Papa dizia que para ir a Cristo tinha que ser pelo Papa, e ele achou que para ir a Deus tinha que ser por Jesus. Ele se rebelou contra a Igreja Católica, contra o sacerdotalismo romano, e ele começou a falar a verdade. Daqui para frente, irmão, nós vamos terminar este assunto, certo? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez. Em nome de Cristo Jesus. Amém.